Bloqueio judicial do Flamengo impacta até 230 milhões de reais de contrato de TV do Campeonato Brasileiro. Flamengo vai para cima, BAP chuta o pau da barraca e eu vou explicar para vocês sobre essa situação. Até o dinheiro do próprio Flamengo fica também bloqueado. Vou falar sobre isso, falar também sobre Carlinhos, hein? Carlinhos de volta ao Flamengo. O atacante que está emprestado ao Vitória não vai ficar no clube baiano e volta ao mais querido Brasil, mas não terá, eu posso dizer assim, espaço no Flamengo garantido. Eu vou explicar para você, falar também sobre as palavras de Renato Augusto, cria do Mengão Queridão, aposentado, e ele revelou aí que diversas vezes tentou retornar ao Flamengo, mas o Flamengo sempre ali, né, deixava ele de lado, vendia como que ele que não queria retornar ao mais querido do Brasil. Falar também sobre esse jogo de amanhã. É jogo importante, é jogo decisivo para o nosso Mengão Queridão, e o técnico Felipe Luiz promete fazer uma grande mudança para o jogo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, eu faço um convite especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor que ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre essas mudanças que o Felipe Luiz deve fazer amanhã para o jogo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo está no CT do São Paulo, finalizando a preparação para o jogo que acontece amanhã na casa do Corinthians, lá no Itaquera. É jogo fora de casa, jogo importantíssimo. Lembrando que hoje acontece alguns jogos da rodada, inclusive um jogo para a gente ficar de olho. Cruzeiro e Vasco, que jogam hoje às 18h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Se não me sai da memória, esse jogo Cruzeiro e Vasco acontece às 18h30, né? É isso mesmo, 18h30. O Cruzeiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória sobre o Cruz Maltino. Amanhã, às 4 horas da tarde, acontece o jogo Palmeiras e Bahia fora de casa também, lá em Salvador. E em caso de uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras também passa o Flamengo na tabela de classificação. O Flamengo só entra em campo amanhã às 20h30 e o Flamengo vai ter realmente a oportunidade, caso isso aconteça. Possa ser que o Vasco surpreenda o Cruzeiro, possa ser que o Bahia surpreenda o Palmeiras, mas caso aconteça de o Flamengo ser ultrapassado, o Flamengo terá a chance de amanhã reconquistar novamente a vaga na liderança do Campeonato Brasileiro. Se falando sobre as mudanças que o Felipe Luiz vai fazer para esse jogo, eu posso dizer assim, né, com curto prazo do intervalo do jogo contra o Estudiantes pela Libertadores e o jogo contra o Corinthians amanhã, alguns jogadores devem serem poupados, eu posso falar assim, né, começando ali o jogo no banco de reservas. Com isso, Matias Vinha, Emerson Royal, Danilo, Dela Cruz deve aí ganhar, figurar aí, eu posso dizer assim, na titularidade do Flamengo para esse jogo de amanhã. Além de Luiz Araújo, também deve ali, Bruno Henrique. Inclusive eu separei aqui uma provável escalação, olha só. O goleiro Rossi, Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira, a dupla de zaga, Matias Vinha pela lateral esquerda, Jorginho e Dela Cruz formando a dupla de volantes, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Essa é uma provável escalação que o Felipe Luiz trabalha para o jogo de amanhã contra o Corinthians, independentemente de quem vá a campo. A verdade é essa, independentemente, o foco é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, os 3 pontos. É difícil, fora de casa, na casa dos caras, mas quantas vezes o Flamengo já venceu fora de casa, né? Então dá pra gente conquistar sim e vamos em busca, não pode vacilar. Não pode vacilar, o Flamengo pode ser ultrapassado hoje na tabela, mas o Flamengo pode recuperar novamente, reconquistar a sua vaga amanhã, vencendo o Corinthians. O que você acha sobre essas mudanças de Felipe Luiz para esse jogo contra o Corinthians? Lembrando que depois desse jogo, o Flamengo terá um confronto direto
no dia 2 contra o Cruzeiro. Amanhã o Corinthians, na quinta-feira, dia 2, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Então vamos aí se organizar, né? O Felipe Luiz acredita que vai ali acertar alguns detalhes, alguns erros que vem acontecendo nos últimos jogos para poder garantir realmente a sequência bacana no Campeonato Brasileiro. Beleza? Falar agora sobre essa situação envolvendo essa briga na Libra pelos direitos de transmissão da audiência que o Flamengo realmente... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou a favor do que o Baba está fazendo. O Baba chegou chutando o pau da barraca e com todo o direito. Com todo o direito. Eu já falei sobre isso aqui, tá? O Flamengo é o carro-chefe da audiência no futebol brasileiro. Isso não tem nem discussão. Mas olha só, a informação agora é que o bloqueio judicial do Flamengo impacta até 230 milhões do dinheiro de contrato de TV do brasileiro. A Libra vê tentativa do Flamengo de asfixiar financeiramente os times do bloco. Se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de 230 milhões ficarão travados e em discussão na justiça. O montante travado até o momento é de 77 milhões de reais. Os dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do rubro-negro de sufocar os membros do próprio bloco para mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência de 30% do total do contrato com a Globo. A medida trava o dinheiro do próprio Flamengo e dos demais clubes da Série A, que fazem parte da Libra, como São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Aí o Flamengo vai pra cima. Filhão, o que você acha sobre essa decisão do presidente BAP? Sinceramente, fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Porque o Flamengo, o contrato que foi fechado, o Flamengo tá tomando um pau de prejuízo de quase 100 milhões por ano. Quase 100 milhões por ano. E o Flamengo, o BAP, quer realmente que aconteça essa mudança, reverter essa situação. Porque o Flamengo, como já mencionei, é o carro-chefe da audiência, mas só que eles não realmente reconhecem isso e quer que o Flamengo seja igual, receber igual a audiência de qualquer outro clube aí que... tem clubes aí que não chega nem a 10% da audiência do Flamengo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas foi um contrato fechado anteriormente pela antiga gestão e o Flamengo agora vai para cima com a nova gestão. Então, o que você acha dessa decisão do BAP? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar agora sobre as palavras de Renato Augusto, né? Cria do Flamengo, hoje aposentado. Renato Augusto revela que tentou voltar ao Flamengo em diversas ocasiões da sua carreira. Ele falou o seguinte: por muito tempo eu fiquei magoado. Eu tentei voltar por diversas vezes. E o clube depois vendia externamente que eu não quis. Isso me magoava um pouco. Faz parte do jogo. A verdade é essa. Mas sempre tentei voltar para o Flamengo. Disse aí Renato Augusto, rapaz. Hoje está aposentado, mas fazendo essa revelação. E o Flamengo sempre ali falava que era ele, né? As palavras dele, ele que não queria voltar para o Flamengo. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, por se falar em voltar, vamos falar sobre Carlinhos, rapaz. Atacante Carlinhos, contratado pelo Flamengo em 2023, após se destacar como vice-artilheiro do Campeonato Carioca naquele ano. Hoje está emprestado ao Vitória e vai retornar ao Flamengo. A informação é que Carlinhos não ficará no Vitória e deve voltar sim ao Flamengo em dezembro, mas tem espaço garantido no Mengão Queridão. O atacante de 28 anos marcou 4 gols em 20 jogos pelo Vitória e deve retornar ao Flamengo no fim da temporada, mas não faz parte dos planos do Flamengo para a próxima temporada. Carlinhos, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, ou seja, mais um ano de contrato pela frente, né? Mais um ano de contrato pela frente. Caso apareça algum clube interessado no Carlinhos, o Flamengo deve novamente emprestá-lo.
Caso contrário, segue fora dos planos. O que pode acontecer? Carlinhos ficar hoje como está acontecendo com o Pablo, por exemplo. Ficou o ano todo recebendo, treinando, mas não jogando. Além disso, treinando separado, como é o caso do Pablo. Tem contrato se encerrando no final desse ano e seguiu aí o ano todo, desde o início do ano, treinando separado. Então vamos torcer aí para que realmente apareça algum clube interessado, né, no Carlinhos, e o Flamengo consiga emprestá-lo, recebendo uma compensação financeira. Não sei como o Flamengo deve fazer, mas a tendência é essa: Carlinhos volte para o Flamengo. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação do atacante Carlinhos. Bom, de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.